Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Que bom estar aqui com vocês para nós darmos continuidade aos nossos estudos, devocionais sobre as igrejas da Ásia. Vamos falar um pouco hoje sobre a igreja que estava em Pérgamo. Acompanhe comigo a leitura bíblica, por gentileza. Apocalipse, capítulo de número 2, versículos 12 até o 16. Diz assim: E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que está o trono de Satanás, e que retens o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Meus queridos, a primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês neste momento é exatamente o nome Pérgamo. Aqui no grego, este nome traz um significado muito interessante: casado. Hoje nós estamos vendo a banalização dos casamentos e, infelizmente, mesmo no nosso meio cristão, está sendo desvalorizado. Infelizmente, no nosso meio cristão, esse matrimônio que fora constituído por Deus já não tem mais o mesmo valor na maioria das situações. A primeira coisa que eu quero que você entenda é o significado deste nome e o porquê dele. Por que casado? Porque Pérgamo estava casado com Cristo. Eles tinham ido ao altar com Cristo, feito uma aliança com Cristo no altar. E a palavra do Senhor continua nos dizendo: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Ou seja, quando o Senhor Jesus identifica-se assim para esta igreja, Ele está dizendo para os irmãos: de quem vocês devem ter mais medo? Da espada de Roma ou da espada que eu tenho contra vocês? Se vocês não quiserem lutar contra Roma, eu lutarei contra vocês. E é interessante que o escritor aos Hebreus diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais penetrante do que qualquer espada afiada de 2 gumes. Ela tem aptidão e permanece dividindo corpo, alma e espírito e é apta para discernir as intenções e pensamentos do coração. Então ele vai dizer assim: olha, eu sei as tuas obras e onde habitas, que está o trono de Satanás. Irmãos, preste bem atenção. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acredita que você sofre pressão por servir a Cristo onde você está? Eu vou te falar então aqui em poucas palavras o que significa este trono de Satanás. Era onde César dominava e imperava. O bom é que na época dos imperadores eram bem tranquilos, né? Eles matavam a mãe, mulheres, filhos, matavam esposas. Qualquer um que ameaçava o trono, eles matavam. Então, além de ter César governando, imperando, tinha também cultos aos deuses. Zeus, tinha o Esclápio, que era considerado o deus da cura daquela época, Atenas. Então, Pérgamo sofria com essa situação. Só que o Senhor Jesus, olha assim, olha, Antipas foi morto no meio de vocês. Quem foi Antipas? Não temos muitas informações sobre este homem, mas o que sabemos é que foi martirizado num boi incandescente de fogo. É interessante, irmãos, que Josemar Bessa, uma certa feita, disse que os mártires sofreram a ira dos homens, mas Cristo sofreu a ira de Deus. Então, neste momento, eu gostaria de te perguntar: de quem você quer sofrer a ira eterna? Talvez aqui, humanamente falando, você possa sofrer a ira dos homens. Mas e eternamente? A ira de Deus pode cair sobre você. Agora, vem comigo aqui porque eu tenho algo para te dizer. Ele diz assim, olha, mas uma das poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem os sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Sabe o que me admira na igreja em Pérgamo? A igreja em Pérgamo tinham pessoas lá que eram fiéis ao Senhor. Porém, em contrapartida, existiam pessoas que estavam se infiltrando no meio do povo
e fazendo com que o povo tropeçasse na caminhada. Irmão Davidson, como assim? Te explico. Há duas coisas que eram terríveis na igreja primitiva: idolatria e imoralidade. Irmãos, na atualidade, o que tem desmoronado muitas famílias, muitos ministérios e muitas igrejas não é diferente do que se passava aqui. Idolatria e imoralidade. Você sabe, idolatria é colocar alguém ou algo no local que somente Deus deveria ocupar. E muitas pessoas hoje, não é novidade, estão idolatrando outras pessoas, estão idolatrando bens, estão idolatrando sua carreira, estão idolatrando outras coisas e tirando Deus do foco. E a imoralidade traz o sentido de caráter, de conduta, de moral, sexualidade, pureza. Então, eles ensinavam que não tinha problema. Eles ensinavam que não tinha problema se infiltrando no meio do povo e dizendo que não tinha problema prostituir, idolatrar. Só que o Senhor Jesus disse assim: assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o qual eu aborreço. Irmãos, essa doutrina era uma doutrina que fazia os nossos irmãos tropeçarem. Agora, preste bem atenção. Toda vez que você procurar pelos demônios no meio do povo de Deus, não se esqueça de olhar atrás dos púlpitos das igrejas. Porque os maiores inimigos da igreja não estão nas bocas de fumo, nos pontos de prostituições, não estão nos bailes funks, nas orgias, não. Os maiores inimigos da igreja estão no nosso meio, infiltrado, que querem trazer ensinamentos errôneos, que querem trazer ensinamentos que aos nossos olhos parecem não ter nada a ver. Ensinamentos dizendo, tomar um pouco de vinho não tem nada a ver, tomar uma cerveja sem álcool não tem nada a ver, você conversar com uma outra mulher pelo WhatsApp não tem nada a ver, e assim vai se contaminando o povo. Assim vai fazendo com que o povo tropece. Então veja, observe. Você acredita que está correto você tolerar esse tipo de doutrina? Por você ser noiva de Cristo, casada com o Senhor? Você acredita que é certo você aceitar esse tipo de ensinamento no nosso meio? Você acredita que vale a pena você viver em paz, humanamente falando, mas estar em guerra com Cristo? Eu vou te dizer uma frase que o Matthew Henry disse: em vão é erguido o altar da paz, vírgula, se nele a verdade é sacrificada. Então guarde isso no teu coração. Você não pode tolerar esse tipo de ensinamento. Você não pode tolerar esse tipo de ensino, porque você é noiva de Cristo. Porque você é separado. Olha o que o Senhor Jesus diz, olha, eu aborreço esse tipo de doutrina. Comidas que eram sacrificadas a ídolos, alimentos que eram sacrificados a ídolos, o povo estava ingerindo. Como você tem alimentado a sua alma? Se você fosse pesar agora na balança espiritual, como que a tua alma estaria? A sua alma estaria desnutrida ou ela estaria nutrida? A sua alma estaria em condições diante de Deus ou ela estaria em falta diante de Deus? E ele vai dizer assim, olha, arrepende-te, pois quando não, em breve virei a ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Você tem tempo. Deus vai te dar tempo. Só que eu quero que você guarde aqui, ó, no teu coração, por favor. Não espere que a misericórdia de Deus chegue no ponto do juízo. Não espere. Não espere que o limite da graça de Deus acione o juízo dele. Não espere. Porque ele está dizendo assim, olha, arrepende-te, volte, recapitule, comece novamente, resete, lembra dos começos, lembra das primeiras coisas, porque senão
eu vou batalhar contra você. E para mim começar a encerrar, o escritor aos Hebreus disse assim: terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Então neste momento, eu gostaria que você refletisse, que você meditasse. E eu quero que você guarde isso no teu coração. Você lembra quando você foi ao altar e fez o seu compromisso com Cristo? Você lembra as promessas que você fez para Ele? Na alegria, na tristeza, na dor, no sofrimento, na abundância, na escassez. Você lembra da tua aliança com Ele no altar? O que foi que aconteceu? Você é Pérgamo, você é casado com Cristo. E uma certa feita, um grande homem de Deus disse: é impossível permanecer casado com Cristo tendo um caso com o diabo. Deixa eu te dizer uma coisa. Pecado e inferno estão casados, a não ser que o arrependimento anuncie o divórcio. Então, neste momento, eu quero que você guarde esta palavra no teu coração. Quero que você lembre que você tem uma aliança com Cristo, que você é noiva. Quero que você lembre que você não é qualquer pessoa, você é noiva de Cristo. Amém? Deus abençoe a tua vida. Se comporte como noiva de Cristo. Esteja na presença dele dignamente, ainda que te ofereçam coisas que sejam talvez acessíveis, prazerosas para você, não aceite, porque você é noiva de Cristo. Amém? Deus abençoe a sua vida. Continue conosco, compartilhando esses vídeos e que Deus possa nos agraciar até o arrebatamento, até a volta dele. Deus te abençoe. A paz do Senhor.